nesse vídeo vai falar com vocês sobre o nosso conteúdo Arte Contemporânea Brasileira. Mas antes de ele chegar a fundo nesse conteúdo, que provavelmente vai ser só no próximo vídeo, o professor vai falar primeiro sobre a questão do modernismo, da Semana de Arte Moderna de 22, que ocorreu aqui no Brasil, e sobre alguns artistas brasileiros que transitaram ali entre o modernismo e a contemporaneidade, ok? Vamos lá. Pessoal, a arte moderna começa a surgir na Europa em meados do século XIX e início do século XX. Nas primeiras décadas do século XX, o modernismo começa a ganhar força aqui no Brasil também. E é nesse mesmo período que acontece um marco na arte moderna brasileira, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. Após toda essa passagem, chegamos na arte pós-Segunda Guerra Mundial, também chamada de arte contemporânea ou pós-moderna. O professor vai bater em cima desses três tópicos durante essa videoapresentação. Na Europa, principalmente na França, pessoal, alguns movimentos artísticos já começavam a demonstrar o ideal modernista na arte. Dentre eles, alguns estilos que começaram a dar forma a essas tendências modernas estão o impressionismo, onde os artistas saem dos ateliês e nas pinturas buscam representar o efeito da luz solar sobre os objetos, as coisas e as pessoas. Tinham como principais representantes Monet, Manet, Renoir, Degas. Pós-impressionismo, o estilo que surge após o impressionismo já tinha um estilo mais de liberdade cromática, o uso mais livre das cores. Também era um estilo mais expressivo, que buscava expressar mais emoção e o ponto subjetivo. Dentre alguns artistas desse estilo que também são considerados expressionistas, destaco o gênio Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gauguin e muitos outros aí que desenvolveram suas artes, e Georges Seurat, o rei do pontilhismo ou da técnica pontilhista. Com exceção de Van Gogh, que era holandês, o restante eram todos de origem francesa. Outro estilo, cubismo, de Pablo Picasso e Georges Braque, estilo influenciado pelas obras de corte geométrico do pós-impressionista Paul Cézanne, ou Cézanne, e que também teve influência das esculturas africanas nas obras de Picasso, e também apresentava o uso de outros materiais como madeira e colagens nas obras de Georges Braque. Outro estilo considerado moderno, o fauvismo, o estilo do uso livre das cores, que já não representavam mais o realismo, mas sim a livre criatividade do artista na pintura. Um céu poderia ser vermelho, assim como uma água poderia ser amarela. As cores já não vinham mais no fauvismo com o intuito de representar uma realidade aceitável. Esses são os quatro movimentos que surgiram na Europa modernos e que influenciaram o desenvolvimento do modernismo aqui no Brasil no início do século XX. Aqui uma obra de Picasso, Mulher Chorando. Aqui nós podemos perceber alguns rompimentos com algumas regras clássicas da arte. Não temos perspectiva, as cores são utilizadas de forma livre pelo pintor e também vemos uma certa geometrização das formas. Essa é uma marca tanto do modernismo quanto da arte contemporânea, pessoal. O rompimento com as regras clássicas da pintura, ok? Os modernistas quanto os contemporâneos, eles buscam o quê? Fugir das normas e das tradições que por séculos perduraram na arte no mundo.
Arte moderna e contemporânea brasileira, pessoal. Essa arte aparece inicialmente através da atividade crítica e literária de dois escritores brasileiros, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Eles, juntamente com os artistas brasileiros, defendiam a valorização das raízes nacionais, dos temas típicos do Brasil, da nossa cultura de caráter regional, rompendo com os temas geralmente europeus que por anos perduraram na nossa arte brasileira. Duas exposições de pintura colocaram a arte moderna em um modo concreto para os brasileiros. A de Lazar Segal, em 1913, e a de Anita Malfatti, em 1917, 5 anos antes da Semana de Arte Moderna de 1922. A exposição de Anita Malfatti, ela causou muita polêmica. E, de certa forma, esse era o objetivo dos modernistas, chocar o público. E essa exposição dela fez com que Monteiro Lobato, um escritor muito famoso da literatura infantil, realizasse pesadas críticas contra as obras de Anita Malfatti e contra os modernistas. Porque ainda havia um conservadorismo e um tradicionalismo muito forte na arte vigente naquele período. Semana de Arte Moderna de 1922, pessoal, realizada no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 16 de fevereiro. Aqui está o cartaz da semana, de propaganda da semana, com uma xilogravura. E esse evento marca o início do levante modernista no Brasil. Como já foi dito, realizado entre os dias 11 e 16 no Teatro Municipal de São Paulo. E nesse evento reuniu aqui na música o Heitor Villa-Lobos e os pintores Anita Malfatti e Di Cavalcanti, tá? Lembrando, pessoal, Cândido Portinari e Tarsila da Moral não participaram da Semana de 1922 de Arte Moderna. Tá? Só participaram dessa semana Villa-Lobos, Anita e Di Cavalcanti. Na pintura, o modernismo inicialmente assume o figurativismo mais expressionista, apresentando temas regionais e preocupação social. Agora o professor vai apresentar 3 obras de artistas modernistas e contemporâneos brasileiros e vai falar um pouco desses temas adotados por eles em suas obras. O primeiro, o gênio Cândido Portinari. Aqui na sua obra de uma série chamada Os Retirantes, nós podemos observar a questão do problema social, da miséria e da realidade brasileira sendo retratada de forma nua e crua. Portinari, ele demonstra, através dessas figuras humanas de uma família esquelética, todo o sofrimento, miséria e fome que fizeram e ainda fazem parte do contexto da realidade brasileira. Nessa composição, podemos observar que para retratar a situação de miséria da família, ele faz os corpos dos componentes de forma bem esquelética, bem, quase mumificada. E aqui nós vemos a figura de uma mãe segurando o corpo do seu filho, enrolado em ataduras, e o restante da família derramando prantos de sofrimento pela morte de um ente querido devido à fome e à miséria que por anos fizeram parte da nossa realidade. Portinari era um cara que trabalhou muito com essas questões dos temas regionais, da problemática social e da realidade brasileira. Outro pintor brasileiro muito famoso, Di Cavalcanti, nessa sua obra As 5 Garotas de Guaratinguetá, fica bem claro a influência cubista na pintura, principalmente a influência do pintor francês Pablo Picasso. Di Cavalcanti ficou conhecido por esses temas mesmo, pessoal. Mulatas brasileiras, temas carnavalescos, regionais, das noites cariocas, e foi um dos pintores que foi homenageado recentemente na Bienal de São Paulo,
e que muito contribuiu para o enriquecimento artístico e cultural do nosso universo artístico nacional. Por fim, Abapuru, ou O Homem que Devora a Gente, da pintora brasileira Tarsila do Amaral. Essa obra se encontra no museu na Argentina, pessoal. É uma obra que marca a questão do movimento antropofágico, que defendia a valorização dos temas nacionais mesmo do Brasil na arte. Tanto que, se a gente parar para pensar, lembra uma figura indígena, desconsiderando as técnicas clássicas da pintura, né? A gente não tem a proporção ideal da figura humana, perspectiva, tridimensionalidade. E essa obra aqui é um exemplo claro do quê? De uma ideologia por trás da obra. O Homem que Devora a Gente, Abapuru, a tradução para o Guarani, mostra o quê? A crítica e o protesto da pintora pedindo por mais brasilidade na arte, que era uma crítica e algo defendido pelos modernistas de forma geral. E agora o professor vai falar rapidamente sobre arte contemporânea, pessoal. Também chamada de pós-moderna ou arte pós-Segunda Guerra. É uma tendência artística que ganha muita força com o fim da Segunda Guerra Mundial. Ganha força com o fortalecimento dos movimentos de vanguarda e de contracultura. Esses movimentos eles tinham muitos ideais inovadores, mas que eram reprimidos pelo conservadorismo do fascismo que estava numa crescente no mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda desses ideais conservadores calcados no fascismo, esses movimentos inovadores de vanguarda e contracultura começaram a se expressar cada vez mais e adicionando mais elementos expressivos na arte, na literatura de forma geral, o que desencadeou a formação do contemporâneo na arte. Assim como a arte moderna, o contemporâneo também rompe com o academicismo, com o tradicionalismo e com o clássico na pintura, na escultura, de forma geral. Tá bom? Então, uma das principais características da arte contemporânea é romper com o clássico, com o tradicional na arte. Promove também a união de diferentes técnicas e materiais no desenvolvimento de suas obras. Nas obras contemporâneas, nós não vamos ter apenas a tinta a óleo sobre tela ou mármore. Nós poderemos ter o concreto unido ao ferro, a tinta a óleo misturada à tinta acrílica na composição de uma obra, até mesmo a fotografia, as artes gráficas, digitais, fazem parte da arte contemporânea. Aqui, uma exposição de um artista contemporâneo, onde ele usa elementos visuais diferentes, usando figuras geométricas com cores bem variadas, mostrando uma liberdade cromática e uma ausência de regras clássicas nessas manifestações. Aqui nós podemos ver que não temos perspectiva em alguma dessas obras, que as cores são irreais, fogem de uma realidade aceitável, que são e podem expressar uma ideia política, uma emoção, ou apenas mexer com a imaginação do observador. Então, pessoal, sobre arte moderna brasileira e arte contemporânea, é isso que o professor tinha para falar. É um vídeo bem simples, bem explicativo. Em breve estarei postando um outro vídeo um pouco mais completo, já mais voltado apenas à arte contemporânea, tudo bem?